Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos falar sobre problemas que envolvem sistemas de equações. Vamos fazer os problemas melhores, problemas interessantes. Vamos fazer 2 problemas nessa aula. Bom, nosso combinado sempre está valendo. Dá uma pausa no vídeo, depois da leitura, tenta fazer. Só depois confere a resposta. Vamos lá, vamos ler juntos. Quero convidar X pessoas para uma festa. Para isso, dispõe de R reais, ou seja, a pessoa vai fazer uma festa e tem uma quantidade de R em dinheiro. Se eu gastar 200 por pessoa, ou seja, ele vai pagar 200 reais por cada convidado, sobrarão 2.500 reais. Já se eu gastar 300 reais por pessoa, faltarão 1.500 reais. Eu quero descobrir a quantidade de pessoas e o valor R que ele tem em dinheiro. Bom, simples. Você contratou lá o buffet. E se você fizer o pacote que o buffet cobra 200 reais por pessoa, vai te sobrar 2.500 reais. Se você fizer um pacote um pouco mais caro, em que você paga 300 reais por pessoa, falta 1.500 reais. Então vamos escrever assim. Eu tenho 2 informações aqui. E é preciso, nesse sistema de 2 incógnitas, de 2 informações distintas. A primeira informação diz o seguinte: se eu multiplicar 200 vezes x, x é a quantidade de pessoas, eu tenho quanto eu gastei na festa com essas pessoas. Isso vai dar a quantidade R que eu tenho menos 2.500 reais. Por que dá a quantidade de R menos 2.500? Porque quando eu pago 200 por pessoa, eu tenho a quantia R e ainda sobra 2.500. Agora vamos lá. Quando eu gasto 300 por pessoa, se eu gastar 300 por cada convidado meu, eu vou precisar dessa quantia R mais 1.500 reais. Então, está aqui o meu sistema. Com isso, já consigo descobrir quem é X e quem é R. Como é que eu vou fazer? Eu vou chamar essa equação aqui de 1. Vou chamar essa equação aqui de 2. Eu percebo que tanto na equação 1 quanto na equação 2, você tem R e R. De modo que se você subtrair essas equações, eu vou cancelar o R. Então, conforme a gente já sabe fazer, vou fazer o seguinte, ó. A equação 2 menos a equação 1. Se eu fizer a equação 2 menos a equação 1, olha o que eu vou ter. 300x menos 200x. 300x menos 200x dá 100x. R menos R. Não tem mais R. 1.500 menos 2.500. Então tem isso aqui, ó. Bom, então, o que eu vou ter? Eu vou ter 100x igual a 1.500 mais 2.500, que dá 4.000. Se 100x é 4.000, x que eu estou procurando, que é a quantidade de pessoas, vai ser 40. Está aqui o meu x determinado. O que eu faço agora para descobrir o R? Substituo na equação. Então, substituir na equação 1 aqui, ó. Então, eu vou ter 200 vezes 40 é igual... Já vou somar os 2.500. Mais 2.500 é o R. Então, tá aqui. 200 vezes 40 dá 8.000. Mais 2.500, eu concluo então que meu R
vai ser R$10.500. Vamos para o próximo problema. Bom, vamos para o nosso segundo problema. Vamos fazer a leitura junto, uma leitura pausada, com atenção. Um conjunto de 100 copos descartáveis dispostos em um suporte sendo usados em uma festa. Pode ser aquela festa do problema 1. Considere agora as seguintes informações. Sempre se tenta retirar um copo de cada vez do suporte. Então você vai lá e tenta tirar um copo do suporte. Quando se tenta retirar um copo e exatamente 2 saem juntos, um deles é desperdiçado. Então, tentou tirar um copo, saíram 2, tu pega um e joga no lixo. Quando se tenta retirar um copo e exatamente 3 saem juntos, 2 deles são desperdiçados. Ou seja, chegou no suporte, saíram 3 copos, você pega 2, joga no lixo e usa um. Quando se tenta retirar um copo, nunca saem 4 ou mais que 4. Então, no máximo, podem sair 3 copos juntos. Vamos continuar a leitura desse problema. Foram retirados todos os copos desse suporte, ou seja, os 100 copos, havendo desperdício de 35% deles. Agora vem uma palavra nova. A razão. Tá aqui uma palavra que você não está acostumado, que a gente vai começar a ver agora do que se trata. A razão entre o número de vezes em que foram retirados exatamente 2 copos e o número de vezes em que foram retirados exatamente 3 copos juntos foi de 3 sobre 2. Então a gente vai ver já o que significa essa coisa da razão. O que eu quero nesse problema? O que eu quero nesse problema é determinar o número de vezes que apenas um copo foi retirado desse suporte. Ou seja, quando você apertou e saiu um único copo. Vamos lá? Você dá uma pausa, tenta fazer, me acompanha na solução. Bom, depois de todas essas informações, é importante a gente organizar isso com um sistema de equações. Esse nosso sistema tem 3 incógnitas. Por quê? Olha só como a gente vai trabalhar. Eu vou chamar de x o número de vezes que apenas um copo foi retirado. Então, se apertou o suporte, tirou um copo. Então, isso foi feito x vezes. Se apertou o suporte y vezes e 2 copos foram retirados. Se apertou esse suporte z vezes e 3 copos foram retirados. Então, como é que a gente vai escrever a quantidade de copos que havia no suporte? X, copos que você tira uma vez, 2 vezes y, porque cada vez que você usa lá o y, saem 2 copos. E 3 vezes z. Então, aqui eu tenho o total de copos, x mais 2y mais 3z igual a 100. Agora tem uma parte que fala do desperdício de copos. Se eu aperto y vezes e saem 2 copos, e toda vez que saem 2 copos eu jogo um fora, então o meu desperdício de copos, quando eu retiro 2, é y. Também diz que quando eu retiro 3 copos, 2 eu jogo fora e fico com 1. Então o meu desperdício quando eu tiro 2 copos é de 2z. E foi dito que 35% do total de copos de suporte foi desperdiçado. Então, eu vou calcular 35% de 100, que a gente já sabe que dá 35. Por fim, vem aquela palavra que eu falei lá no enunciado, que a gente ia comentar aqui. Existe a razão entre a quantidade de vezes que foram tirados 2 copos e a quantidade de vezes que foram retirados 3 copos é 3 sobre 2. Razão vai ser a divisão entre a quantidade de vezes que eu tirei 2 copos e a quantidade de vezes que eu tirei 3 copos. Se você pega lá o número que você tirou 2 copos e o número que você tirou 3 copos e faz essa divisão dá 3 sobre 2. Então vamos lá. Eu agora consigo resolver esse meu sistema. Vamos olhar para essa terceira equação aqui.
Essa terceira equação me diz o seguinte, ó, que y sobre z é igual a 2/3. Bom, se y sobre z é igual a 2/3, eu já sei que eu posso multiplicar os dois lados por z e por 2. Então, vou ficar assim, ó. Daqui, eu vou concluir que 3z é igual a 2y. E ainda dá para mexer mais, ó. Se 3z é igual a 2y, eu concluo que y é 3z sobre 2. Está aqui. Eu consegui escrever o y em função de z. O que eu posso fazer agora com esse valor? Eu posso substituir na segunda equação. Olha lá. 3z sobre 2 mais 2z é 35. Se eu multiplicar toda essa minha equação por 2, olha que conclusão eu chego. Eu vou chegar à seguinte equação, ó. 3z mais 4z é igual a 70. 3z mais 4z é 7z. Então, você tem 7z igual a 70. Aí a gente já achou o z. Olha aqui. O z é 10. Quando eu acho o z, achar o y fica imediato. Por quê? Y não é 3 vezes z sobre 2? Então tá aqui, ó. O y é 3 vezes 10 sobre 2. 15. E o meu problema fica resolvido, porque o que eu quero é descobrir o x, que é o número de vezes que apenas um copo foi retirado. Então, lá vai. X mais 2 vezes y, 2 vezes 15, dá 30. 3 vezes z, 3 vezes z é 3 vezes 10, que também dá 30. E se eu somar isso, tem que dar 100. Então, qual é o número que eu somo com 60 para encontrar 100? Esse número é 40. E esse problema está resolvido. Um abraço, até a nossa próxima aula.